Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Bem-vindo ao Espada e Planeta, o podcast da Terceira Terra sobre ficção especulativa. O podcast em que todo mês nós comentamos sobre as coisas que lemos. Quem somos nós? Sou eu, Marcelo, e a Capitã Sibila. E aí, Sibila, beleza? E aí, beleza? Muita atividade no blog Momentum Saga? Tá cada vez mais agitado, não tô entendendo. Assim. Enquanto a atividade no blog e no Twitter sobe, no Facebook cai. Tá engraçado isso. O pessoal tá abandonando o Facebook, tá ficando só pros os nossos pais e tios que acreditam em todas as teorias da conspiração? Olha, tá foda o Facebook, viu? Eu tô desistindo, assim. Você não pode postar nada. Não, porque eu discordo, porque... Calma, gente, eu só postei uma coisa. Vamos refletir no texto. Não precisa emitir opinião ainda, calma. Então, agora, assim... Facebook eu tô usando só pra divulgar link, pra manter contato de trabalho. Parei, sabe? Chega, não preciso de cansaço mental, não. Meme, frase bonitinha, fotinha. Não, acabou, parei. É um cansaço mental que eu não preciso. Minha cabeça já tá muito cheia. É isso aí. Falando em cabeça cheia, vamos esvaziar as nossas cabeças aqui com nossas opiniões não solicitadas sobre ficção científica, fantasia e horror. Acho que hoje não tem horror, né? Hoje é ficção científica e fantasia entre nós dois. É, porque eu tenho 2 livros de UFC. Beleza, eu tenho... Tem uma fantasia? Eu tenho uma trilogia de ficção científica que eu vou falar brevemente, assim, um apanhado geral dos 3 livros, porque eu não acho que merece muito destaque, não. Nada de errado, mas nada de extraordinário. Espetacular também. E um livro de fantasia que tá me provocando uma confusão de sentimentos, então eu preciso falar sobre ele. Vamos começar com você, então. Da última vez quem começou foi eu ou foi você? Eu tô tentando alternar, mas eu não consulto a gravação anterior. Deixa eu ver. Vamos fazer 2 ou 1? terceiraterra.com/EP 3. Ops, acho que não é assim que joga. O último episódio foi os livros que abandonamos, que foi a piadinha de 1º de abril. Que teve gente que caiu, ahá! Verdade. Começou com a Luciana falando dos Irmãos Karamazov, depois Vales, de Philip K. Dick. Então quem começou foi você. Porque depois eu fui falar das Margens do Rio Piedra. Então, eu vou começar então. É isso aí, eu vou começar. Bom, vai fundo. Muito bem. Há vários meses atrás, eu comecei a ler, eu tô comentando sobre isso agora porque eu acabei agora. Eu esqueci que eu tinha o 3º livro e decidi terminar o 3º livro. Eu tava esperando, eu queria ler qualquer coisa de um cara chamado Nick Webb. Simplesmente porque eu gostava da capa dos livros dele. Sabe aquelas capas de ficção científica super genéricas, que tem uma nave disparando foguetes contra outra nave, ou tem um planeta explodindo, uma nave fugindo? Ela tava achando as capas muito loucas, assim. Eu falei, eu quero ler uma coisa desse Nick Webb. Aí apareceu... Eu não sei se você... Acho que você faz isso, né? Você regularmente olha lá as coisas do Kindle pra ver o que tem em promoção por 99 centavos ou tá de graça, né? Aí Faço isso direto, todo dia. E apareceu o primeiro livro da trilogia dele, da trilogia chamado Legacy Fleet. O livro chama Constitution. Os 3 livros da Legacy Fleet, depois ele tem uma história que se passa tipo 50 anos no futuro, que também... Os títulos são nomes de naves da Legacy Fleet, que é uma ficção científica espacial, assim, militar, né? De grandes naves espaciais disparando mísseis umas contra as outras. Então chama-se Constitution, Warrior e Victory, os 3 livros, nome de 3 naves, que são proeminentes nos 3 livros. E, beleza, vou pegar o primeiro aqui, era R$1,99? R$2,99, não lembro quanto que era. E aí a hora eu vou falar assim, já que você tá comprando o primeiro, por que você não compra os 3 por R$2,99? Aí tipo saía 3 pelo preço de 2? Geralmente eu só pego o primeiro... Por que não, né, gente? Geralmente eu só pego o primeiro livro de uma trilogia, porque eu raramente continuo, sabe? Eu leio muita coisa genérica, preciso admitir. Mas eu falei, tá bom, eu vou comprar os 3. Aí quando eu... Me dá esse negócio aqui, maluco. Não, aí fica pior. Quando eu cliquei lá, assim, então eu vou comprar a trilogia, porque eles fazem uma capa, né? Parece que vem um box com 3 livros capadura. Acho tão engraçado essa estética visual da Amazon pra vender livro... independente, assim, né? Mas enfim. Cara, agora que eu tô olhando esse Legacy Fleet, que eu joguei na internet, né, pra variar. Eu tenho esse box no Kindle. Eu tô olhando. Puta que pariu. Tá, continua. Tô curiosa. Ai, muito bom. Tô curiosa. E continua. quando eu clico lá nos 3 pra comprar o box, a Amazon me fala assim,
olha, já que você tá comprando o box, que tal se você pegar o primeiro audiolivro, ao invés de ser $24, ele vai sair por $7, já que você tá comprando. Tamo aqui mesmo, né? Aí eu clico e ele fala assim, você não quer comprar os três? Eu falei, não, chega, Amazon, chega, você tá fazendo gastar uma grana. Esse algoritmo tá de sacanagem. Aí eu peguei o primeiro em texto e audiolivro, né, em Kindle e Audible, e o segundo e o terceiro só em texto. E eu ainda fico, cara, eu gosto ainda de vez em quando de me dar conta de que eu não tô... Como é que fala? É quando você tá desensibilizado, assim, pela maravilha que é a tecnologia, né? Eu ainda gosto de ver quando eu me surpreendo. Eu tava ouvindo o primeiro livro, e aí eu não sei por que motivo, sei lá, eu tava onde, gente? Eu tava no correio, eu acho. Falei, eu queria continuar ouvindo o livro, mas eu não baixei ele pro celular. Abri o iPad, que eu tava lendo os gibis. Falei, deixa eu entrar aqui no Kindle. Eu cliquei no Kindle e o livro estava na página correspondente ao que eu estava ouvindo. Isso é mágico. Tudo bem que é um cálculo que eles fazem. Tem um monte de programação por trás. Tem uma trabalheira do caralho pra fazer o áudio sincronizar com o texto. Eu ainda acho isso fascinante. Aí eu li algumas páginas enquanto eu esperava no correio. Pois é, e aí eu voltei a ouvir baixei pro celular, voltei a ver no celular, e ele tinha adiantado pra mais ou menos na página onde eu tava, cara. Adoro isso. Mas enfim, então a arte é linda das capas, né? E é uma história que de vez em quando eu prefiro ler. É uma história super genérica, não genética. No futuro, a humanidade já se expandiu por vários planetas, várias colônias. Você tem uma frota de naves envelhecidas que está sendo substituída por uma frota de naves. São naves capitâneas, assim. O livro tem essa mistura. Tem tantas naves gigantes tamanho Enterprise, mas elas também soltam as navezinhas de um cockpit, sabe? Só de um pilotinho só. Tem as duas estratégias. As naves antigas estão se aposentando, o nosso protagonista é um general, o almirante, que foi muito importante numa guerra que teve contra os alienígenas décadas atrás, mas ele está com 50 anos de idade, está aposentando, passando o bastão para a nova geração, né? Então começa como aquela história de, nossa, nós fomos muito importantes, mas agora não somos mais necessários, porque aí vem essa galera mais jovem aí, muito mais animada e com muito mais tecnologia do que a gente. E aí aquela antiga raça alienígena ataca de novo, ataca a Terra. E fode, destrói, assim, atravessa as defesas das naves super tecnológicas como se elas fossem papel. E só a Constitution, que é a nave velha, que estava para ser aposentada e virar museu, por algum motivo, ela consegue sobreviver aos ataques violentíssimos dessa raça alienígena. E aí isso é tão inusitado que nem parece que Battlestar Galactica tratou do mesmo assunto. Exatamente. É mais clichê impossível, mas às vezes é relaxante você ler. Você quer desligar o cérebro e ler uma ficção científica com tiroteio, né, cara? Eu gosto disso de vez em quando. Olha, é por coisas assim, muito genéricas, que o Ian McEwan falou aquela groselha azeda essa semana. Eu não tô sabendo. Não te contaram esse babado? Não. Não te contaram? O Ian McEwan lançou um livro novo que se chama Máquinas Como Eu, que tá chegando pela companhia. Desculpa, sim. Eu ouvi a entrevista. Desculpa. Tô sabendo, sim. Segunda-feira passada saiu uma entrevista dele, só ele. É engraçado porque no New York Times geralmente são 4, 5 pessoas. E ele discutindo o tempo todo, tipo assim, ele tentando defender o fato de que o livro dele não é ficção científica, sendo que é ficção científica, e o próprio, Nick, como é que ele chama? Mark Clegg, agora não vou lembrar o nome do apresentador, meio que, tipo assim, tá bom, você tá escrevendo ficção científica, mas você não pode... E aí depois teve texto na internet, dizendo assim, tipo, que fresco, porque eu faço literatura, porque em inglês tem essa diferença, né, de literary fiction, que é chique, e a ralé, que é ficção científica e fantasia e Stephen King da vida, né? E ele ficou com esse recalque danado, tipo, não, eu não escrevo ficção científica, porque ficção científica é coisa de nave espacial e bota antigravidade, e eu sou chique, eu penso para escrever, eu sou foda, eu sou inteligente, então eu não escrevo ficção científica. Toma no cu aquele babaca. O cara escreve um romance com uma inteligência artificial numa realidade alternativa. Mas não é ficção científica. Filho, então desculpa. Vocês aí, ralé, que fica lendo Asimov, vocês são, plebeus. Eu sou da nobreza. Não, e ele ainda tem a pachorra de dizer que, porque na a gente precisa ter mais abertura para discutir dilemas humanos. Claro, ficção científica nunca fez isso, né? Ficção científica só sobre motor de dobra, antigravidade, estrelas de nêutrons. Nunca teve dilema humano, é só ele que fez. Ele é a joia da coroa, o Ian McEwan. Filho, não
Não me faças te pegar nojo, sabe? Pois é, eu nunca tinha ouvido falar do cara na vida, ouço a entrevista e pego o nojo dele. Tipo, nunca Foi rápido? Nunca, Foi rápido pegar ranço dele, né? Nunca li, nunca vou ler e tem raiva de quem leu. Pronto. Ian, beijos, viu, querido? Tudo de bom pra saúde. Eu vou voltar aqui pra Legacy Fleet. Então, foi divertido ler, porque eu tinha prometido que eu ia ler e comentar alguma coisa sobre algum livro que tivesse uma mulher piloto, né? E no final tem, como uma das personagens muito importantes dessa história é uma piloto das navezinhas, dos caças espaciais que saem das naves capitâneas, né? Das flagships. Então, assim, como é que eu vou explicar? A série faz aquelas analogias de... porque o protagonista, o nosso general lá, como é que chama, gente? Não é o general, é o almirante. Deixa eu pegar o nome dele aqui ao invés de ficar falando besteira. Capitão Granger, o herói da resistência, da invasão que aconteceu 75 anos atrás. Muito bem. Parente da Hermione, né? E o apelido dele durante a primeira oficial dele é a Shelby Proctor, que ela é, tipo assim, ela vai ser a próxima grande capitã, assim, mas por enquanto ela é a primeira oficial dele, e a primeira missão dela é aposentar, né, a Constitution. E, no final das contas, a dinâmica dos dois é muito divertida, porque ele é um velho rabugento, que faz as coisas do jeito antigo, e ela é a nova geração, né, que aprendeu as coisas com uma tecnologia muito melhor, aprendeu com os erros do passado, etc. Então, assim, a dinâmica deles é muito boa. Eles começam meio que um em conflito com o outro, mas eles rapidamente, como eles são profissionais, né, não tem muita picuinha, eles rapidamente aprendem um a respeitar e entender o jeito do outro, assim, a ponto de que no final ele tá confiando nela completa e absolutamente e vice-versa. Ele é apelidado de The Bricklayer, porque a tática dele é de como é que fala quando você vence a batalha porque você simplesmente tem mais soldados? Porque não tem como, o Swarm é muito tecnologicamente mais avançado. A única vantagem que os humanos têm é a quantidade de gente que eles conseguem atirar no problema, sabe? Então, as vitórias dele sempre morre muita gente. Então ele é apelidado de The Bricklayer, né? Como é que seria isso? O pedreiro, né? Porque ele usa as navezinhas como se fossem tijolos para colocar, para fazer a parede que protege, né, a humanidade. Entendi, agora eu entendi. O que eu acho divertido, porque assim, essa história seria absolutamente genérica, exceto pelo fato de que tem uma discussão muito legal no cerne desses 3 livros, que é a agonia que ele tem de ter que constantemente ter que dar ordem para soldados, para oficiais, para pilotos, que ele sabe que vão morrer. Ele sabe que é uma missão suicida, mas ele tem que dar a ordem. E a agonia interna dele, né, e o sentimento que ele tem, porque ele tem meio que umas tendências suicidas, porque uma hora ele fala, por que eu sempre sobrevivo? Por que todo mundo à minha volta morre? Tem uma hora que explode tudo na ponte de comando, morre todo mundo, só ele. Ele fala, por que eu tô vivo? Eu que dou essas ordens. Então, o ponto positivo de uma história que seria completamente lê e esquece é esse drama dele. Uma coisa que eu gostei muito. Porque o universo não é particularmente criativo, ele não usa, assim, os clichês são disfarçados, ele usa de maneira legal, assim, não é terrível, entendeu? Não tem nada de que eu possa falar mal sobre essa trilogia, exceto pelo fato de que ela é pasteurizada, ela é como qualquer outra trilogia espacial que você já viu na sua vida. Mas tem esse elemento, né, do contraste interno dele, né, com as ordens que ele tem que dar e o que ele tá sentindo, que eu achei que foi super divertido. E não é muito comum você ver, pelo menos eu, né, não é muito comum eu ler, eu tô procurando, além, claro, de querer ler mais coisas escritas por mulheres, por negros, por gente que não seja cisgênero, eu me peguei de saco cheio dessa mania de Hollywood de que se você tem 29 anos de idade você é velho. Acho que eu tô vendo, eu tô assistindo muito a BBC, então eu tô vendo assim que, porque na BBC, cara, todo mundo é velho. Simplesmente pelo fato de que pra você atuar numa trilogia, numa minissérie em 3 partes, você tem que ter sido ator por 40 anos. Então, não tem muita gente novinha. Geralmente os atores novinhos fazem papel, tipo assim, do companion do Doctor Who, sabe? Geralmente uma pessoa mais inocente. Que é o oposto. Eu comecei a me irritar com isso vários anos atrás, quando me toquei que em CSI, a série CSI, todo mundo era lindo. Até a porra do mendigo que aparece na história é modelo de cueca, sabe?
Uhum. Era todo mundo magro, né? Bem penteado. Com todos os dentes na boca. Forte, sedutor. Eu gostei disso também. O protagonista é um cara velho, sabe? Uhum. Fora de forma. Ele não é... Tipo assim, ele é mais o... Em Galáctica, por exemplo, já que você comparou, ele é mais o Almirante Adama do que o Capitão Adama, sabe? Sim. Então Aliás, o Adama, ele teve uma cena muito boa do Adama em que ele, quando ele estava se recuperando do tiro, né, que ele tomou, e o ator para na frente do espelho para olhar a cicatriz, que é bem grande. E você vê, o cara não é um ator bonitão, não tem aquele corpo sarado. Aquela cena foi muito bacana. Eu acho que a gente precisa de mais representações assim, sabe? Uhum. Então assim, eu recomendo a trilogia Constitution, se você achar ela que nem eu e a Sibila chamam, por tipo, né, tipo, R$1,99. Entramos lá na loja de Tupperware, aí tinha um por 99, assim, R$1,99 a gente pegou, assim. Então agora eu sei que se eu quiser ler sem pensar muito, sem me preocupar com a origem da vida, do universo e tudo mais, eu posso pegar Nick Webb pra ler. Porque ele descreve as batalhas espaciais de maneira épica, assim, sabe? Você se sente... Sem brincadeira, eu sentia que a nave estava explodindo em volta de mim também, sabe? Da maneira como ele descreve, que ele passa as expressões faciais do pessoal na ponte de comando, ou as decisões difíceis que o capitão, que o CAG, né, que é o chefe de operações dos pilotinhos. Essa parte é divertida, ele é autêntico nesse sentido. Ele decidiu escrever num universo que todo mundo já caminhou, entendeu? Mas é onde ele se sente confortável e eu achei divertido. E assim, não tem nada errado em ler só pra se divertir. Né? Não tem problema. Você pode fazer N conjecturas de um enredo, mas se você só quer se divertir, tá podendo, tá? Ninguém tá proibindo, não. Vai fundo. Tá tranquilo e tá favorável aqui, meu irmão. Pode ir. Bom, esse foi então Legacy Fleet, né, a trilogia do Nick Webb, e agora é você, Sibila, o que você vai falar? Depois eu falo do meu segundo. Eu achei que você ia falar os dois juntos. Não, vamos alternar. Tá bom. Eu vou falar então de um livro marromeno assim. O livro se chama Os Eternos, é o primeiro volume de Claro, uma trilogia. Foi escrito por duas autoras, isso que é legal, são duas mãos, são 4 mãos, né? A Amy Kaufman e a Megan Spooner. Elas já são bem escaladas em ficção científica, fantasia, jovem adulto, então assim, não é livro de estreia, não. Elas já escrevem há um bom tempo. É um livro para jovens adultos e até adolescente. Eu senti que eu não sou o público dessa obra. Assim, eu leio muito jovem adulto. Eu terminei hoje uma trilogia maravilhosa. Mas eu também tenho noção de que nem todos os livros são para mim. Sabe quando você sente que esse não ornou? Sabe quando você sente que... Não foi escrito para você. Entendi. Então, assim, é uma ficção científica, é uma premissa muito maneira, mas porra, velho. Olha, eu queria jogar o livro pela janela, assim, juro. E eu recebi o livro físico, ele foi uma cortesia da Morro Branco. Tá muito bonito a parte gráfica. A Morro Branco sempre capricha muito nos livros, eu acho isso ótimo. E a premissa da história é assim: a Terra não é mais um lugar muito bom para se viver, as mudanças climáticas estão transformando o planeta, aumentou o número de pobres e de miseráveis, você tem cidades que foram abandonadas porque tem tempestades de areia, chuva ácida e etc. E enquanto a Terra está lidando com toda esta merda, a gente recebe uma transmissão dos chamados Eternos, que são alienígenas. Eles fazem uma transmissão alertando, né, falando quem eles são, até onde eles chegaram, que eles foram extintos e etc. E eles dão uma série de coordenadas para os humanos, para que a gente possa construir portais que levem a gente através do universo. Depois de passar por um desses portais, a gente chega num planeta... Qual é o nome do planeta? Planeta Gaia. E formou-se uma aliança internacional para estudar o legado destes Eternos. Só que é naquela, né, gente? É a raça humana que a gente tá falando aqui. Então vai rolar muita ganância, vai rolar suborno, vai rolar muita coisa por baixo dos panos, vai rolar contrabando, e é isso que acaba acontecendo. Então, lá no planeta a gente conhece primeiro a Milha, né, que durante o livro ela se chamada Mia. E ela precisa conseguir catar qualquer coisa de valor para vender para que ela possa comprar a liberdade da irmã.
Porque como a Terra está muito populosa, baixaram uma lei, então você só pode ter um filho. O segundo filho, o governo tem o direito a vendê-lo. É uma coisa meio estranha, assim. Então, ou ela levanta muita grana e compra a irmã de volta, ou a irmã vai para a prostituição. Quando ela está no planeta tentando chegar no templo dos antigos, ela conhece o Julius, que é um nerd especialista nos Eternos. Aí você já pode adivinhar o que acontece quando esses dois se conhecem. Tesão imediato. Os dois têm um Stalov. Ai, que preguiça. A química é imediata. É tão imediata que dá no saco. Sabe, assim, eles vão descer de rapé o fundo de um poço. Ela fica nervosa porque tá passando a corda perto da virilha do garoto. Eu falei, não, você tá de sacanagem com a minha cara. Velho, era assim o tempo inteiro. Ai, os cílios dele. Ai, o cheiro da pele dela. Ai, os lábios dele. Ai, o cabelo colorido dela. E, velho, assim, tipo, vocês têm que desvendar um monte de armadilha alienígena pra chegar no templo. Vocês não têm o que fazer, não, ao invés de ficar com tesão reprimido um pelo outro. E sabe aquelas reviravoltas sem noção do personagem fazer uma cagada e achar que aquela cagada tá justificada dentro do enredo? Tem gente que acha que eu sou muito amarga porque eu reclamo dos romances nos livros, né? Gente, não é isso. Eu gosto de romance. Acontece que esse romance tem que ser bem feito. Esse romance tem que estar bem escrito. Se você tem um romance que é bem desenvolvido ao longo das páginas, eu adoro acompanhar, eu fico torcendo para aquele casal. Mas se você conhece o garoto naquele instante e de repente, ai como ele é lindo, como ele é gato, ai que tesão, velho, não dá. Por exemplo, se você pegar As Crônicas de Amor e Ódio, que é uma fantasia. Gente, tem romance no livro, mas é um romance que você acredita nele. E você torce, entendeu? Você fala, ai meu Deus, o que acontece que esses dois não ficam juntos? Aqui não, aqui eu queria que um deles morresse, sabe? Morre, desgrama, porque eu não aguento mais. Outra coisa, o livro parece um Indiana Jones. Eles entram no templo e os Eternos colocaram um monte de armadilha para ver se a sua raça era digna de passar pelo templo. Quê? Eu falei, peraí, é assim? E outra, você mata a charada do livro nas 50 primeiras páginas. Eu cheguei no final e falei, era isso, beleza. Ok. Então foi o que eu falei, eu não sou o público. Porque se eu fosse, sei lá, se eu tivesse 14 anos, acho que eu ia estar encantadíssima com esse livro. Mas eu não tenho, né, gente? Eu só tenho 25 anos a mais do que 14. Então, depois que você lê muito, quando você lê muita ficção científica, quando você lê muito de um mesmo gênero, você acaba matando a charada de algumas coisas. E esse livro foi isso. E, infelizmente, quando chega no final, eu falei, ok, era isso aí, beleza. Saquei, mano. Assim, é muito didatismo nas explicações. São imensos blocos de texto com ela pensando nele, ele pensando nela. O grande mistério dos Eternos, você já sabe qual é quando você está começando a ler, e por 3/4 do livro não acontece nada, meu Deus do céu, não acontece nada. Teve horas que eu acordei com o livro caindo na minha cara, juro por Deus. Eu fico muito triste quando isso acontece, porque, entendeu, você fica com raiva e você fica pensando, porra, mas o livro não é pra mim, talvez para outra pessoa funcione, mas porra, que livro chato do caralho. Algumas coisas são legais, algumas descrições, a construção do planeta. Esse é um planeta que tem um nível mais baixo de oxigênio, então para você dormir você tem que usar uma máscara para você não sufocar. Então elas pensaram em algumas coisas interessantes assim, mas velho, não querendo dar spoiler, mas você chega num planeta com quase a mesma composição que a da Terra, em que a sua mão cabe direitinho nos mecanismos, em que você tem uma sala em que coloca o inglês como um idioma universal. Você não acha que tem alguma coisa estranha? Não sei se sou só eu acharia muito estranho. E aí chega no final, ai que surpresa, os Eternos, olha quem são. Então, bicho, não dá pra te defender, entendeu? É um livro que foi... não é trilogia, são 2 livros, eu acho, só. Então, assim, eu comprei a ideia do livro, tentei entrar na onda, mas sabe quando você sente assim, as autoras finalmente vão discutir alguma coisa sobre os Eternos? Lá vem o Stalov de novo, lá vem ela pensando na virilha do menino, lá vem o menino pensando no cabelo colorido da menina. Eu falei, ai, mano... Eu já vi livro de trilogia, de duologia, de sagas, em que o primeiro era meia boca e o segundo melhora. Então, não sei, quem sabe, né? Eles conseguem dar um fechamento bacana aí. Mas, Amy, Megan, desculpa, não rolou, não.
Sibilas vai ter que admitir, como eu tive que admitir alguns anos atrás, porque eu lia Young Adult obsessivamente, que a gente ficou velho pra esse tipo de livro. Não, assim, tem livros em que você consegue comprar a ideia. A trilogia que eu terminei hoje é a Saga da Conquistadora, que é da Kirsten White. Ela fez uma história alternativa sabe o Vlad Dracul? Uhum. O cara que deu origem, né, ao Drácula. Nessa história, o que ela faz? O Vlad Dracul tem 2 filhos, um casal de filhos, e Lada é a mais velha. Ela coloca Lada como sendo a Lada Dracul, a princesa da Valáquia. Uhum. Mano, que puta trilogia foda! Como é que chama a autora? Kirsten White. Okay. Então, o primeiro livro eu li em e-book em inglês e depois eu li os e-books em português, porque saiu a trilogia inteira pela plataforma 21. Então, o legal é que também já está em português. Eu vou resenhar ainda. Mas, assim, que construção fantástica. Se passa no Império Otomano, é o controle do Império Otomano naquela região da Transilvânia, Moldávia, Valáquia. E assim, os personagens são muitíssimo bem construídos, o enredo é muito... Então isso prova de que assim, não é porque é Young Adult que você tem que fazer uma coisa clichê, sabe? Uma coisa boba, que a coisa não evolui, é um pensando no outro, é a outra pensando no outro. Bicho! Entendeu? E assim, a Lada é uma personagem que ela é feminina, mas ela odeia o feminino. Por quê? Porque o fato dela ser mulher a impede de ser o que ela quer ser, que é príncipe da Valáquia. Então são discussões tão bem feitas que você olha e fala, poxa, tem tanto livro ruim de Young Adult e de repente você tem uma trilogia foda como essa que muita gente não vai ler justamente porque é para Young Adult. Então isso prova de que a gente tem obras muito boas. Jogos Vorazes, por exemplo, é outra obra fantástica. Essa trilogia. Então nós temos bons livros, mas a gente tem os Eternos aqui, que infelizmente não chega lá. Então se ela tivesse tirado o Instalove, tivesse colocado, sei lá, uma amizade muito forte entre eles, eu teria comprado a história muito melhor. Até teria relevado o fato dos Eternos não serem tão eternos assim, sabe? Mas, cara, você fazer... Eu não sou contra o clichê, mas ele tem que estar bem trabalhado. Uhum. E aqui não foi. É uma pena. Você leu essa trilogia do Legacy, né? Legacy Fleet. Uhum. Você falou que tem clichê. Pra caralho. Mas você comprou o clichê, porque funcionou, não foi? Uhum. Aqui não funciona. Infelizmente. Você vê, Jogos Vorazes tem um triângulo amoroso que, na minha opinião, tá muito artificial. Eu acho que é como se a autora tivesse que ter, colocado porque a editora pediu. Mas tem uma frase da Katniss em que o Gale tá lá, não, porque você não me ama. Aí ela fala, eu não tenho tempo pra isso. Eu tenho que libertar o país, dá licença, eu não tenho tempo pra ficar pensando em você. É um clichê que ela trabalhou bem, porque a Katniss realmente não tem tempo pra isso. Quem tá correndo atrás dela são os outros 2 lá, ela tá cagando pra eles. Isso é um clichê bem trabalhado. Agora aqui, velho, você tá numa situação de vida ou morte num planeta alienígena e a sua preocupação é a virilha do garoto? Ah, mano. Vai lá, é o seu livro agora. O que eu vou acabar comentando de uma fantasia também cheia de clichês, mas que aí é que é complicado, porque eu tô gostando. E eu queria tanto falar mal desse livro, mas eu não consigo achar nada de errado com esse livro. Eu tô lendo o primeiro livro, que na verdade são 2, de uma trilogia, que na verdade são 6 livros. É uma trilogia de 6, gostei. Chama-se The Rhaenyra Revelations. Vem de quem? Como? Peraí. Rhaenyra. Cara, esse nome eu só sei falar porque o primeiro texto que eu li desse cara, na verdade, foi um conto que a Audible deu. Olha só, cadê? Soletra aí, como é que é? R-I-Y-R-I-A. Tá, ok, agora eu entendi. E a pronúncia é Rhaenyra. Certo, bem, parece que você arrotou, mas beleza. Então, em 2015, a Audible deu um conto para os assinantes chamado Professional Integrity, a Rhaenyra Chronicles Tale. Uma história de 1h18, isso dá o quê? 50 páginas, do Michael J. Sullivan, que se passa no universo da Rhaenyra Chronicles, que é um mundo de fantasia como qualquer outro que você já viu na sua vida. Só que, tem alguma coisa que esse cara... O mundo de fantasia que ele criou não poderia ser mais genérico. Só que ele escreve bem, sabe? Os personagens são divertidos. Aí eu ouvi esse conto, falei, nossa, que legal. Anotei o nome do cara, salvei na wishlist. Um dia eu quero ler o que é esse Rhaenyra Chronicles. Mas esqueci. Em 2017,
a Audible deu outro conto, chamado The Jester, que também se passa naquele universo. Esse é um pouco mais curto, 54 minutos. O vídeo eu falei, nossa, é verdade, o tal do Michael J. Sullivan, que eu fiquei de ler alguma coisa dele e esqueci. Esqueci de novo. Só que, nesse ínterim, o Scribd ficou bom nas recomendações. O Scribd, que eu já comentei aqui inúmeras vezes, como sendo Netflix de livros, acaba dando uma de Netflix também nas recomendações completamente aleatórias. Você já viu essas coisas no Netflix? Porque você viu Peppa Pig, então eu vou recomendar pra você Bird Box. Sim, eu já vi. É sem noção, né? Exatamente. O algoritmo tá doido, né? Doido. Eu sempre ignorei as recomendações do Scribd, porque eram sem noção que nem Netflix. De umas semanas pra cá, o Scribd começou a fazer recomendações pertinentes. Sabe? Coisas que fazem sentido. Eu falei, alguém consertou o robozinho do Scribd, ou como eles dizem, o algoritmo do Scribd. Trocaram o óleo do robô, né? E como eu tinha lido um livro, como é que ela chama a autora do Murderbot? Martha Wells. Como eu tinha lido 4 livros de fantasia da Martha Wells, um atrás do outro, entre as recomendações do Scribd, e assim, porque livro entra e sai do Scribd o tempo todo, é que nem Netflix, né? Entra e sai o tempo todo. Por sinal, dia 3 entra a 14ª de Supernatural. Eita! Netflix, Bom, e aí a primeira recomendação era Theft of Swords, The Rhaenyra Chronicles, volume 1. Eu falei, não só agora tem no Scribd, como o Scribd também recomendando coisa aqui que é pertinente com o que eu tenho lido. Vamos ler, né? Aí depois eu fui atrás de saber um pouco mais sobre o autor, o Michael J. Sullivan. Eu não faço ideia do que ele fazia antes de escrever. Ele começou a escrever com 50 anos de idade, quase. Ele começou a escrever fantasia porque ele começou a escrever umas histórias para ensinar a filha dele a ler. A filha dele aparentemente sofre de um tipo de dislexia. Existem inúmeros tipos de dislexia, né? Mas para ensiná-la a ler, ele começou a escrever histórias de fantasia. Ele pôs na internet, ele autopublicou as primeiras histórias. Fez um puta de um sucesso em 2010. Ele começou a publicar em 2010. Em 2012, descobriram esse cara. Ele fechou um contrato primeiro com a Hachette Book Group para lançar os primeiros livros pela Orbit. Depois ele mudou para Random House para lançar os livros dele pela Del Rey. Velho, se você chega na Del Rey, você é o cara. Uau, hein? Random House, que é a dona da Penguin, né? Eu acho, se não me engano. Ou é o contrário, não lembro também. Agora pode ser o contrário. Mas a Del Rey, que é onde fica fantasia e ficção científica da Random House. Mas enfim. Então, ele tinha escrito originalmente 6 livros, que era a Rhaenyra Revelations. Quando ele publicou pela Orbit, a Orbit juntou cada 2 livros num só. Primeiro porque meio que eles combinavam, e segundo porque eles eram meio curtos, sabe? Então eles preferiram lançar um livrão do que 2 livros estreitinhos, né? Então eu tô lendo o primeiro, que na verdade são 2, que é Theft... Nossa, soprei no microfone. Né? Theft of Swords, né? Roubo de espadas. Porque nas 2 histórias, como se fosse assim... Inclusive tem Book 1 e Book 2 no livro. Tem alguma coisa a ver com os 2 protagonistas terem que roubar uma espada. Só que é tangencial, entendeu? Você até meio que esquece da espada nas histórias, assim. E o que eu tô achando divertido? É uma fantasia completamente pasteurizada, não tem nada demais. Ele, inclusive, segue todos os clichês que porque assim, nós criticamos muito gente que faz mais do mesmo, que é chover no molhado, que é aquela fantasia inspirada na Idade Média, em que os guerreiros são todos homens, os reis são todos homens, os clérigos são todos homens, mulheres são consideradas da segunda categoria. Então, por exemplo, tem lá a princesa, e cara, e a história tem princesa, tem rei, tem cavaleiro, tem duque, tem bispo. Que a princesa é a irmã mais velha quando o pai morre, só que como ela é mulher, os nobres e a igreja nunca vão aceitá-la como rainha, então tem que ser o irmão mais novo dela, apesar dela ser obviamente a mais sábia. Ela aprende magia, então ela é vista como bruxa. Uma bruxa! Quem é bruxa? Sabe? Todo mundo é branco, todo mundo que é bonito é louro. Só que assim, eu acho que é importante a gente diferenciar, porque a gente anda conversando muito sobre os caras que são os reaças, os caras que fazem isso de pirraça, sabe? Os antifeministas, os machistas, os machinhos, né? Sim. O Michael J. Sullivan, eu não sei nada sobre ele, eu não conheço ele, eu provavelmente nunca vou encontrar com ele na minha vida. Mas o que parece pelo que ele está escrevendo, e é complicado fazer isso, porque geralmente você conhece a obra pelo autor. É meio complicado você tentar conhecer o autor pela obra, não é assim, né? Mas enfim, ele tá contando uma fantasia como qualquer outra. Ele não tá querendo ser iconoclástico ou revolucionar nem nada. Ele é uma história de fantasia que você já viu inúmeras vezes, entendeu? Não parece ter uma agenda
nem machista, nem feminista, nem marxista, nem conservadora de direita, sabe? Não é uma história de fantasia, é um RPG japonês de fantasia, assim, sabe? Então, assim, e eu me peguei, assim, querendo detestar aquilo, porque foi, porra, não tem um negro aqui, o protagonista são 2 caras, né? Mas eu não consigo não gostar, porque o texto, ele escreve muito bem, ele escreve gostoso, os personagens são divertidos, as cenas de ação são boas, os diálogos são criativos, não tem... É a diferença entre não ter elementos, tipo assim, não há elementos feministas, mas também não há elementos machistas. Ele tá só chovendo no molhado no universo dele. Ele faz, a diferença é que nem quando você pega, se você joga RPG, ou não, quem estiver ouvindo aqui, se joga RPG, joga D&D, por exemplo. Sinceramente, qual que é a diferença entre Forgotten Realms, Mystara e Greyhawk? São 3 universos completamente diferentes, 3 cenários de campanha completamente diferentes de D&D. Completamente diferentes? O que eles têm de diferente? Sabe, é a mesma fantasia reciclada de novo. Chegou um ponto que a própria TSR começou a pensar nisso. Cara, a gente tem que começar a criar um cenário diferente. Aí inventou Red Steel, que é fantasia igualzinha a todas as outras, só que você tem que usar um amuleto de aço vermelho, senão você vira um monstro. Ravenloft é uma fantasia como qualquer outra, só que você tá preso nas brumas, você não consegue voltar pro seu mundo. Mas ainda assim, é fantasia genérica. Eu prefiro Forgotten Realms. Tem amigos que preferem Dragonlance. Qual é a diferença? Boa pergunta. Sensacional. Então, os textos do Michael J. Sullivan não vão avançar a nossa agenda progressista igualitária, entendeu? Ele não faz parte desse movimento de progresso. Ele também não é um inimigo. Então eu me peguei numa situação engraçada em que eu me sentia na obrigação moral de criticar. Só que ele escreve bem, as histórias são divertidas, os personagens são bonitinhos. Aparece 3 mulheres no primeiro livro, 2 mulheres no segundo livro, mas elas são tratadas com respeito, entendeu? Elas não são protagonistas, mas elas não são idiotas, também não são... Elas não são donzelas que precisam ser resgatadas. Muito pelo contrário, uma das mulheres da primeira história é uma bruxa que sabe magia, né? A única pessoa na história inteira que sabe magia. E aí entra o ponto que eu acabei decidindo que eu gosto das histórias do Rhaegar. Primeiro, os 2 protagonistas são 2 ladrões, que ele estabelece no começo do livro, no primeiro capítulo, como sendo 2 caras fodas. Tipo assim, eles merecem a reputação que eles têm, porque eles são muito bons. Um, que é o Royce, ele é aquele seu... Ele seria um meio-elfo se a gente estivesse jogando D&D, entendeu? Ele é super ágil, ele conhece toda... Ele desarma qualquer armadilha, destrava qualquer porta, etc. É muito rápido. E o Hadrian é um cara grandão, forte pra caramba, que é mestre em todos os tipos, todas as técnicas de esgrima, sabe? Tanto é que depois, no segundo livro, tem uma discussão sobre essa, porque ele não sabia que ele era foda. Aí ele topou com 3 irmãos lá que são muito fodas, que conhecem técnicas secretas perdidas há séculos. E ele fala assim, velho, onde é que você aprendeu a lutar tão bem? Ele fala, uai, meu pai me ensinou. O que era seu pai? Ele era algum nobre? Ele era algum cavaleiro de alguma ordem secreta? Não, ele era um blacksmith. Aí os caras assim, o quê? Aí ele começa a se tocar. Pera um pouquinho, acho que meu pai era especial, porque ele me ensinou umas técnicas secretas que ninguém sabe mais, sabe? Então ele é um cara grandão, que sabe lutar, que sabe lutar com espada muito bem, e um cara menor, mais magro assim, que é o ladrão, né? Mas os 2 são ladrões. E eles... tem uma moralidade meio dúbia, sabe? Eles fazem as coisas por dinheiro. Só que tem uma situação do primeiro livro, tem uma situação no segundo livro, em que eles acabam fazendo uma coisa porque eles têm aquela pontinha de bondade que eles não gostam de aceitar que eles têm. Uhum. E aí um passa o resto do livro tirando sarro do outro porque ele decidiu fazer uma coisa por bondade, ao invés de ser por dinheiro. A amizade deles é muito autêntica, muito divertida, é aquele tipo de amigo que você gostaria de ter, entendeu? Independente de você simpatizar mais com o Hadrian ou com o Royce. E aí eles têm uns segredos no passado deles que vai assim... Ele nunca fala explicitamente, mas você percebe que eles são especiais. É por isso que a gente tá seguindo a história deles. É por isso que eles estão envolvidos em grandes reviravoltas no reino. E uma coisa que eu acho legal, assim, tem magia no mundo? Até tem. Só que a bruxa que aparece na história faz 2 magias, elas parecem até aquelas magias, magia assim, patética, ao invés de ser magia bola de fogo, sabe? Uhum. E quando aparece um wizard, um mago, ele é mais mago porque ele é sábio do que porque ele sabe fazer magia, sabe? Ele resolve um assassinato lá só conversando com as testemunhas. Tipo que nem Edgar Allan Poe, assim, sabe? Como é que chama? Armchair Detectives, né? Aquele tipo... Então, assim, só de ouvir os caras... Não, então foi isso que aconteceu por causa disso. Porra, você é foda. Eu sou um mago. É a resposta dele, basicamente. Então, assim, até tem magia no mundo, mas ela quase não aparece.
Até tem elfos no mundo, mas tipo, cara, os elfos estão em outra terra, do outro lado do rio. Tem um tratado que você não pode chegar a 1 quilômetro de distância, porque eles são muito fodas. Os elfos que aparecem na história são half-breeds. Eu não sei o que quer dizer com half-breeds, mas basicamente não são os elfos mágicos. Os elfos que sugere que existe nesse mundo são os elfos de Tolkien, assim, sabe? Half-breed não seria uma palavra estilo mestiço? Mas é mestiço com o quê? Não deixa claro, entendeu? E tem anões no mundo? Tem, mas as construções dos anões são lendárias e sumiram há muito tempo. Então, assim, 99% da história são seres humanos num análogo do norte da França ou do sul da Inglaterra, sabe? Do século XIV, assim. Tem igreja, apesar do mundo ter 3 deuses, a igreja do deus dos humanos, que é super bem igreja católica sinistra e maligna mesmo, sabe? Ele pegou basicamente todos os pontos, assim, o que você tem que fazer para escrever a fantasia criar um mundo de fantasia mais genérico que o RPG ou os livros de fantasia já viram no mundo. São esses 8 pontos, então eu vou usar 7. Ai, que preguiça, Marcelo. Mas aí que vem o que eu tô amando essa história. A narrativa dele é fantástica. As situações em que ele coloca os 2 protagonistas, o Royce e o Hadrian, as situações em que ele coloca os 2, a maneira como os 2 escapam das situações, a inteligência não só desses 2 personagens, mas como dos coadjuvantes. As histórias são ótimas. Como você me perguntar, Marcelo, por que você tá vendo Supernatural depois de 14 temporadas? Por causa dos personagens, por causa da interação entre o Dean e o Sam e o anjo lá, como é que ele chama? É o Castiel. Por causa da interação entre eles, por causa das situações em que eles são colocados, que eles escapam por causa do que acontece entre eles, porque sabe? É divertido por causa dos personagens, não pelo mundo. Sabe? A Crônicas de Rhaenyra é um Forgotten Realms, um Dragonlance de D&D como qualquer outro. Mas ele escreve de maneira gostosa. Os personagens... Tem uns momentos de humor, assim, que um personagem dá uma tirada no outro, que eu rio em voz alta. E é gostoso ver 2 caras absolutamente competentes na sua profissão, mas que não se importam com o resto do mundo. Tipo assim, não, nós somos só 2 ladrões, cara. 2 vezes eles acabam se envolvendo em conspiração política, assim, e acabam mudando o rumo da história daquele reino, mas meio que a revelia, eles falam, porra, agora a gente tá aqui, agora tem que acabar essa história, né, tipo, nos envolvemos, agora tem que terminar essa merda, mas vamos logo acabar com isso logo, porque o cara tá devendo dinheiro pra gente, sabe? Então é divertido por causa disso. É divertido pela maneira como o autor conta a história, e não onde ele conta a história, o Michael J. Sullivan. Então é isso que me fez me divertir com a história. Eu mal posso esperar para o Royce conseguir descobrir como abre a porta da torre élfica que foi abandonada há 900 anos, porque ele precisa da espada para poder matar o monstro que está matando os vilareiros. Olha que história genérica. Mas a maneira como o Michael J. Sullivan, ou Michael J. Sullivan, tô falando Michael J. Sullivan, por quê? Né? Porque J, ele por acaso... Por causa do Michael J. Fox. Eu acho que é por causa do... Você viu um episódio dos Simpsons? Eu não assisto mais Simpsons há muitos anos, mas... Nem eu. Um dos últimos que eu vi foi o Homer encanado com... Porque ele chama Homer J. Simpson. Homer J. Simpson. E ele queria saber que porra era o J no meio do nome dele. E foi o episódio inteiro pra ele descobrir que o nome do meio dele é J. Sabe? J-A-Y. Uhum. Então acho que ficou com isso na minha cabeça, que é o Bart, né? O Bartolomeu J. Simpson. Então, enfim, Michael J. Sullivan. Eu tô adorando a maneira como ele conta a história. Essa história poderia se passar no universo de Star Wars, sabe? Mas tá muito divertido. Os personagens deles são agradáveis. Você quer passar tempo com eles. Você quer ser amigo desses personagens. Você quer participar das aventuras deles como coadjuvante, assim, sabe? Mas você quer participar, sabe? Eu tô gostando muito disso. Esse cara se descobriu um puta do escritor, por mais que ele esteja escrevendo história de fantasia genérica, sabe? O jeito que ele escreve é engajante, eu não consigo parar de virar página. Eu me peguei ontem à noite, às 3 da manhã, só mais um capítulo, sabe? Eu ontem, deixa eu só terminar isso aqui, depois eu vou dormir. Pois é, e hoje eu ainda não sei, eu tenho um pouco de preguiça com alta fantasia, sabe? Nesse sentido, eu concordo muito com a Clara Madrigano. Ela, por ser dona de editora, ela recebe muito material. Uhum. E ela fala, eu descarto a maioria, porque é tudo imitação do Tolkien ou do Branderson, que é o Brandon Sanderson, né? Uhum.
É o pessoal tentando imitar o velho estilo. Gente, larga um pouco a alta fantasia. Se você quer usá-la como ponto de partida, beleza, mas não imite os outros. Porque chega uma hora que você satura o mercado. Isso o Theft of Sword seria mais uma gota no oceano, entendeu? Exceto pela maneira como o Michael J. Sullivan escreve. Isso que eu tô gostando muito. Eu fiquei sabendo que ele acabou de escrever uma ficção científica. Depois dele escrever 9 livros, porque ele primeiro contou essa história, são 6 livros, que foram publicados como 3, né? The Rhaenyra Revelations. Depois ele escreveu Rhaenyra Chronicles, que é uma história que se passa na juventude dos 2 protagonistas. Depois ele escreveu, acho que 3 livros que se passa 900 anos no passado, sabe uma coisa assim? Então ele escreveu uns 9 livros. Agora ele escreveu um de ficção científica. Então assim que aparecer no Scribd, eu ouvi uma promoção na Amazon, ele tá marcado lá pra eu acompanhar. Uma coisa que eu tô gostando muito pra me ajudar a selecionar melhor as compras desses livros com promoção, 99 centavos, 99, o BookBub, que eu já comentei aqui uma vez, ele te faz você tem um questionarinho que você pode participar lá. Se você participa do questionarinho dizendo que estilo que você prefere, que autor que você prefere, toda semana ele te manda um newsletter com aqueles estilos ou aqueles autores que estão em promoção no site do Kobo, no site da Simon & Schuster, no site da Amazon e no site da Apple. E às vezes até de graça esses livros estão. Então, ao invés de eu ficar procurando, né, eu coloco lá no questionáriozinho, atualizo. Então, atualizei o questionáriozinho lá com o Michael J. Sullivan. E a hora que aparecer alguma coisa, esse livro de ficção científica dele em promoção, eu vou pegar. Sabe, não é o tipo de autor que eu pagaria preço cheio, que eu pagaria 30, 40 conto no livro dele. Mas com desconto eu leio com prazer. Então o interessante também, os dois textos, os 2 livros que eu resolvi comentar este mês no Spider Planeta são textos genéricos escritos por homens brancos para homens brancos. Eu estou decepcionado comigo mesmo. Sibila, salva a gente. Estou decepcionadíssima, cara. Não tem desculpa pra você, entendeu? Eu já chego atrasado na gravação. Você me deixou plantado 1 hora aqui. Aí tu me traz 2 livros genéricos. Você tá vergonha nessa cara, que você já foi melhor, viu? Já, né? Já verdade. Foi. Sou uma decepção. Mas salva a gente, salva o episódio. Do que você vai falar agora? Esse e-book, eu juro pra você, eu não me lembro como que ele foi parar no meu Kindle. O meu Kindle é tipo assim, um portal pra outra dimensão, sabe? Porque, que legal, um e-book bacana. Eu vou lá, tá lá o bendito. Eu não sei como, não sei se foi aquela promoção do e-book na Amazon que teve uns anos atrás, uns 2 anos atrás. Não sei se você viu essa promoção. A Amazon Brasil fez uma promoção. Sim. Você colocava um cupom, inglês 10, acho que era isso. E você comprava e-books em inglês até R$9,99, até R$10. Sim. Nossa, eu comprei um monte de livro. Cara, eu acho que a Amazon não parou pra pensar que ia sair tanta coisa, né? Porque eu lotei o Kindle, eu não li nem 1%, né? Mas beleza, eu peguei um monte de e-book que eu queria pegar há muito tempo. Tanto que depois eles fizeram essa promoção de novo e limitou pra 1. Eu lembro. Falei, tão ligado, hein, maluco? Se fuderam. Acho que o estagiário foi mandado embora, né? Porque, coitado, teve que pagar todo mundo. Paciência, vocês botaram, agora se vira. E esse e-book caiu lá, não sei como, nem porquê. Eu vi uma lista eu não lembro se foi no Book Riot, que estava indicando livros de ficção científica, para quem quisesse sair do mais do mesmo. E era este o e-book, Children of Time, do Adrian Tchaikovsky. O Adrian, ele é um escritor britânico. Eu li pouquíssima ficção científica britânica. Eu sempre li a maioria, né, a grande maioria, são dos autores americanos. Então já foi uma surpresa ele ser britânico. E é um livrão, tá? São 609 páginas. É um calhamaço, assim. Não tem no Brasil, o que é uma pena, porque eu me diverti muito. É um livro muito, muito legal, muito bem feito. Então, assim, quando você começa, você jura que é uma coisa genérica, como você falou, né? Então, a raça humana conquistou o espaço, criou uma tecnologia super duradoura, super avançada, tá terraformando outros planetas para colonização, e, assim, a situação na Terra não tá muito boa. A gente começa a história na órbita de um desses planetas que está sendo terraformado. Lá tem uma especialista em terraformação chamada Avrana Kern, doutora Avrana Kern, e ela está dando uma coletiva para a imprensa dizendo que o planeta vai receber um contingente de primatas que ao longo do tempo, ao longo das gerações, vão ser modificados por um nanovírus criado pela raça humana.
Então, com o tempo, você vai ter uma raça de humanoides adaptada para aquele planeta. A ideia é essa. Para cuidar do planeta, vai ficar um satélite em órbita com uma pessoa em hibernação, para que ela acorde no momento certo e desça no planeta para ver como é que está rolando a evolução lá embaixo, né? Mas aí acontece um atentado terrorista. O cara que ia ficar no módulo de hibernação se revela um terrorista, dizendo que a raça humana está brincando com a evolução, que a gente não devia fazer isso, que a gente devia cuidar do nosso planeta, e destrói a estação espacial onde ela está e destrói o contingente de primatas que estava descendo para o planeta. A doutora Avrana entra no módulo de hibernação para fugir, emitindo um sinal de socorro, na tentativa de que, olha, né, tô aqui, socorro, me socorram, tal. Beleza, parou aqui, entra o segundo módulo da história. As transmissões na Terra pararam. É um silêncio absurdo. Não tem nada, parece que assim, a raça humana morreu. E milhares de anos depois, surge a nave Gilgamesh. E os sobreviventes da raça humana estão a bordo procurando um planeta. Então a gente perde aqui tem um lapso, né, de milhares de anos. Por quê? Porque os terroristas detonaram um PEM, destruíram a tecnologia, ilharam os seres humanos na Terra, e só depois de muito tempo, milhares de anos, eles recuperaram a tecnologia humana que estava em órbita. Tinha muita nave, tinha muito satélite, tinha muita coisa para se recuperar, né? E criaram a nave Gilgamesh, colocaram 5.000 humanos lá dentro em busca de um novo lar. Então, de tempos em tempos, eles acordam para ver onde eles estão, corrigir curso, procurar planeta, etc. Aí, voltamos para aquele planetinha lá onde os primatas morreu, onde teve o atentado terrorista, onde está a doutora Avrana Kern adormecida. Mas isso no mesmo período ou tipo décadas depois? Assim? Não, milhares de anos depois. Ah, tá. A Gilgamesh vem milhares de anos depois. No começo eu não entendi, eu falei, peraí, mas a Gilgamesh está vindo agora? Aí na fala dos personagens é que eles comentam, eles recuperaram a nave, construíram, né, fizeram uma nova nave com material que a raça humana deixou, que eles inclusive chamam de Império, o antigo Império, e eles saem em busca de um novo planeta. Só que quando eles encontram um novo planeta, o planeta onde está a doutora Avrana Kern, o que eles descobrem? O nanovírus, ao invés de transformar os mamíferos que estavam já no planeta em seres inteligentes, transforma as aranhas. Então você tem aranhas, formigas, outros tipos tem insetos e aracnídeos, né, que são inteligentes. Você tem um planeta cheio de aranhas gigantes e inteligentes. Velho, que muito louco isso, sério mesmo. E assim, a forma como ele desenvolve essa sociedade aracnídea é muito, muito bem feita. Ele é zoólogo, então acho que é por isso que ajuda, né? Foi o que ajudou ele a criar a comunidade das aranhas. Então elas, por exemplo, elas se comunicam, elas não têm alfabeto, elas se comunicam pela teia, como se fosse um código Morse. Elas vão tocando na teia e vão se comunicando. Elas têm memória genética, então, por exemplo, tem uma espécie de aranha que se desenvolve muito rápido, que é a Portia labiata, então as próximas vão se chamar Portia. Então você acompanha aquela linhagem de aranha ao longo dos milhares de anos, porque é uma história milenar, são milhares de anos entre cada evolução das aranhas e cada vez que os humanos acordam na nave. Então você tem, os capítulos se alternam. Um você está com as aranhas, no outro você está com os humanos na Gilgamesh. E na Gilgamesh a coisa também está desandando, porque a pressão por achar um planeta habitável está aumentando. E não tem tantos planetas habitáveis assim. O planeta da Kern, que é o que eles queriam descer, velho, tá cheio de aranha, imensa. Como é que você vai fazer? Então, assim, ao longo do tempo, a hibernação vai cobrando o seu preço. As pessoas vão ficando nervosas, elas fazem motim dentro da nave. E os personagens dentro da nave são três principais. O capitão, que depois despiroca, fica doidinho. Você tem a Len, que é engenheira-chefe, que é fantástica, que personagem incrível. E o classicista Mason, que ele aprendeu o idioma original do Império, que são os nossos idiomas de hoje, né? Então ele aprendeu e ele é necessário o tempo todo para entender, por exemplo, os manuais de engenharia, se eles encontram algum artefato antigo para ele decifrar e etc. Então, apesar da nave ser bem grande, você tem esses três sempre polarizando as ações.
E acontece tanta merda nessa nave que eu falo, meu Deus, esses caras vão morrer, vai explodir a raça humana inteira e a galáxia vai ser conquistada por aranhas, porque não é possível. Sabe a nossa espécie dando cabeçada em coisas que a gente costuma ver o tempo inteiro? Ego, egoísmo, ganância, né? Quer dizer, você tá no bico do corvo da evolução e você ainda tá batendo cabeça pra quem é o líder de uma bosta de uma nave, né? Pô, caramba. Com o tempo, lembra que o satélite está em volta do planeta e a doutora está lá dentro, né? Só que para ela sobreviver, ela fez o upload da consciência dela na inteligência artificial do módulo. As duas se fundem. Então você também acompanha a jornada da doutora. O corpo dela começa a definhar, mas a consciência, pelo menos parte dessa consciência, está no satélite, está no módulo. E ela começa a entender errado a Gilgamesh. Ela acha que a Gilgamesh está lá para destruir o experimento dela, só que ela não sabe, num determinado momento, que lá embaixo não tem primata, é aranha, ela não sabe. E como o satélite é visível da superfície, porque é tipo a estação espacial, né? Você vê o pontinho brilhando, passando no céu. As aranhas começam a admirar aquele pontinho, achando que é o criador, ou melhor, a criadora, porque é uma sociedade matriarcal. Pela sociedade das aranhas, elas podem matar os machos depois do acasalamento. Então tem um movimento dos machos dentro da comunidade das aranhas para conseguir direitos deles, sabe? É muito, muito engraçado, mas é muito bem escrito. Você começa a torcer pelas aranhas, sabe? Eu falei, cara, eu tô torcendo pelas aranhas, não é possível. E chega um momento em que a Gilgamesh não tem outra opção, a nave tá em pedaços, ou ela volta pro planeta Kern e conquista o planeta, ou ela vai perecer. São 5.000 humanos que estão lá na hibernação e acabou. É só isso que tem da raça humana. De novo, a forma como o autor resolveu o conflito foi bem legal, sabe? Ele assim, te leva numa expectativa e fala, não. Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. E aí ele dá uma guinada e você fala, mano, que história. Eu gosto muito de história milenar, assim, sabe? Que você tem milhares de anos e as pessoas vão e voltam. Por incrível que pareça, a história é muito otimista. Você fala, nossa, mas como assim? A raça humana tá definhando e é otimista? O final é otimista. Eu achei ele desnecessariamente longo, tem uma hora que ele enrola um pouco ali, eu acho que podia ter diminuído. Mas o final é muito positivo, apesar de todos os reveses, a história é positiva, e você termina e fala, cara, que legal, curti mesmo. Aranhas inteligentes no espaço, não tem como você errar num negócio desse, né? Pelo menos eu acho que não. Nossa, eu nunca pensei que eu fosse ouvir essa frase. Aranhas do espaço, né? Enfim. Então fala de novo, por favor, o nome da autora e do livro, por favor. Então, o nome do livro é Children of Time, do Adrian Tchaikovsky. Tanto Os Eternos quanto Children of Time, quem quiser dar uma olhadinha no blog, eu já resenhei os dois. Children of Time, ele, até um pouco tempo atrás, eu achava que ele era um livro único, mas o autor escreveu um novo livro chamado Children of Ruin, que vai sair agora em maio, mas eu acho que não é com o mesmo núcleo dessa história, é outra, é um outro planeta, é uma outra história, então acho que quem quiser ler separadamente pode, porque não é uma continuação, é uma nova aventura, né? Então assim, é uma história épica. Quem gosta de épicos de ficção científica, cara, se joga no Children of Time. Infelizmente, ele tá muito caro. O e-book tá 30 e poucos. Porra. Na Amazon brasileira, né? Entre 30 e poucos no e-book e 57 numa capa dura, eu ficava com a capa dura, assim, na boa, porque caramba, né? Então, se rolar uma promoção e baixar, peguem. Quem lê em inglês, por favor, peguem. É um livro delicioso, assim. Eu devorei. Chegou no final, eu falei, acabou. Como assim? Acabou. O ano de lançamento dele é 2015. Então você vê, ele tá lançando um novo livro agora. É um hiato aí de 4 anos, né? O Adrian Tchaikovsky, ele também é escritor de fantasia. Eu não sabia. Quando eu fui pesquisar a história do autor para escrever, né, a resenha, foi que eu descobri que ele também escreve fantasia. Ele tem uma saga de fantasia, Shadows of the Apt, o nome da saga. São vários livros, inclusive.
Tem contos, tem bastante coisa. Ele publica bastante, é interessante. Tem um blog bem bacana ele. E como ele é zoólogo e psicólogo, então eu acho que isso contribuiu muito para a construção da psique dos personagens, sabe? Especialmente o Mason, porque chega uma hora que o Mason tá tão puto, ele fala, eu não vou responder pergunta nenhuma, vocês vão me trazer o capitão aqui agora, eu não vou colaborar, vai tomar no cu. Ele faz mais ou menos assim, entendeu? É uma história muito legal, quem curte épicos vai curtir esse aqui. Só que é aquela coisa, só tem em inglês, uma pena. Bom, ótima sugestão, Sibila. Tô colocando aqui eu fiquei silencioso por um segundo, não vai aparecer na gravação porque eu eliminei o silêncio, mas eu fiquei silencioso por alguns segundos que eu tô anotando aqui na minha wishlist da Amazon. A wishlist tá cheia já, né? Toda vez que eu fico sabendo de alguma promoção, a Amazon tá colocando as promoções, deixa eu ir lá na minha wishlist ver se alguma coisa, na minha lista de desejos, se alguma coisa caiu de preço. Eu faço isso também. Eu faço muito isso. Beleza. Esse aqui, um outro que eu sugeri, eu acho que eu falei do We Are The Ants, né, no outro, o Espada do Planeta, são e-books que estão caríssimos, eu não entendo a lógica. A Martha Wells, por exemplo, até hoje o All Systems Red tá R$9,90. Até hoje. Então, baixa aí, Amazon, colabora com nós aqui. Beleza. Beijo, me liga. Bom, este foi o Espada e Planeta para o mês de abril. Agora a gente tá soltando os episódios na última semana do mês, ao invés de ser na primeira semana do mês, pra comentar do mês. Faz sentido, né? A gente vai falar de abril, vamos soltar em abril, né? Né? Porque, tipo... Procura pela gente, procura por Espada e Planeta no iTunes, no Google Play e também no Spotify. Nós estamos lá. Se você nos ouve através de um desses serviços, eu sugiro, eu peço encarecidamente que você coloque lá as 5 estrelinhas pra gente e, se tiver tempo, até escreve uma resenha pra gente, porque isso ajuda a gente a aparecer em recomendações para outras pessoas que estiverem navegando por aí procurando o que ler sobre ficção científica, fantasia e horror. Eu sou o Marcelo, você pode me encontrar em marceloferrari.com e outros podcasts da Terceira Terra também, que você deve saber muito bem. E a Sibila? Você encontra a Capitã no blog Momentum Saga, momentumsaga.com. Todas as minhas redes sociais estão lá, me procura pelo Twitter, que é onde eu tô online a maior parte do tempo. E o Facebook eu larguei mesmo de mão, então não me procura por lá. Como ela tuita? Meu Deus, Sibila, como você... Puta... Pela força do ódio, tá? É a força do ódio que me motiva. Beleza, então a gente se vê no final do mês que vem com outros pela Planeta no próximo episódio.